Graça e paz, querido, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom ter a sua companhia de novo aqui no canal Movidos por Missões. Estamos encerrando a série de Esther. Essa é a quarta mensagem intitulada Autorizados a Resistir. Se no decorrer dessa mensagem você se sentirá abençoado, compartilhe, dê o seu like, poste seus comentários. Nos ajude a divulgar a palavra de Deus aos confins da terra. E mais um pedido lhe faço: se essa mensagem está chegando e você pela primeira vez, não deixe de ouvir as outras mensagens, tá? A primeira, a segunda, a terceira, porque certamente todas elas trabalharão poderosamente em seu coração, no seu lar e em sua família. Eu convido você a abrir as Escrituras comigo da poderosa palavra de Deus, no livro histórico de Esther, no capítulo de número 8, versículos 7 a 14. Assim diz a palavra do nosso Deus. Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mordecai: eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto intentara matar os judeus. Escrevei, pois, aos judeus como bem lhe parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e com o seu anel se selam, não se podem revogar. Então foram chamados sem detença os secretários do rei, aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês. E, segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um edito para os judeus, para os sátrapas, para os governadores, para os príncipes das províncias que se estendem da Índia até a Etiópia. 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever, e cada povo na sua própria língua, e também os judeus segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Assuero e selou-o com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio de correios montados em guinetes criados na coldelaria do rei. Nelas, o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de uma vez por toda a qualquer força armada que viessem contra eles, crianças e mulheres que se saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, a carta que determinava a proclamação do edito em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios montados em ginetes, que se usavam ao serviço do rei, saíram incontinenti, impelidos pela ordem do rei, e o edito foi publicado na cidadela de Suzã. Vamos orar. Nosso amado Deus e Pai, toma, Senhor, essa mensagem de maneira poderosa, que o homem diminua, que o Senhor cresça, que em cada lar que essa mensagem entrar, Senhor, receba graça, receba força, a força dos céus, receba a Tua presença, sim, com ânimo. Meu Deus, em nome de Jesus, é o que eu te peço. Fala o meu coração, fala o coração do lar que está recebendo esta mensagem. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.
Essa mensagem, irmãos, é intitulada Autorizados a Resistir. É a quarta mensagem. Primeira mensagem nós pregamos sobre o silêncio de Deus. O silêncio de Deus não significa que Ele não está se manifestando. Depois nós pregamos sobre a arma mais poderosa, que é se apoderar da presença do próprio Deus. O segredo de vencer as grandes batalhas da vida está em ter a presença de Deus com você, com a sua família. E depois nós vimos que todo mal forjado contra um filho de Deus não pode prosperar, através da terceira mensagem chamada Caiu por terra todo o mal. E nessa última mensagem nós estaremos falando sobre resistência. Não precisamos voltar muito atrás, nos capítulos anteriores da história, para ver como Esther e Mordecai clamaram. Clamaram com lágrimas, clamaram jejuando, orando. Vale a pena acreditar, irmãos, em meio às calamidades. Vale a pena acreditar em meio às batalhas da vida. Vale a pena acreditar, ainda que você esteja diante de uma sentença de morte. O quadro histórico aqui é a trama armada por Amã, o primeiro-ministro do rei, que através da prática de Pur, tramou um genocídio contra os judeus por pura inveja de Mordecai. Ludibriando o rei, enganando o rei, ele escreveu um decreto que chegou entre as 27 províncias de línguas e nações diferentes, e ali, quando chegavam esses decretos, os judeus eram tomados de pranto, choro e de profunda tristeza. Nós não sabemos o dia que morreremos, nós sabemos o dia que nascemos. Imagina se nós soubéssemos o dia que nós morreremos. Seria um dia de profunda angústia e inquietude. Mas ainda assim nós somos convidados a clamar a Deus. E aí Esther por 3 dias se humilhou com Mordecai, se humilhou com toda a cidadela de Suzã, e em lágrimas eles buscavam uma orientação de Deus, uma direção. Esther deu um banquete e, por inspiração divina, transferiu a sua petição para o segundo banquete, e aí sim, ela revelou aquela trama e caiu por terra todo o mal. Não precisamos voltar muito na história para ver que aquela forca que Amã fez para Mordecai, ele mesmo morreu na forca. Então, seja qual for a batalha que você esteja vivenciando, meu querido, vale a pena clamar. Não desista, não desista. Clama como Abraão no Moriá clamou. Clama como Josué no Jordão clamou. Clama como Pedro e Paulo clamaram naquela prisão. A prisão daquela época não era como a prisão de hoje. A prisão daquela época era um buraco. Ali eles defecavam, ali eles urinavam. E Paulo ali à meia-noite louvava, clamava. Então clame, não desista. Eu sei que nessa época de pandemia, quantos pais de família estão desempregados, perderam seus empregos. Quantos empresários não estão com a sua empresa em estado de falência ou já decretaram falência? Quantos e quantos não tiveram seus recursos reduzidos? Mas eu quero dizer para você que isso é uma batalha, e você só vai vencer esta batalha resistindo o mal.
E você só vai vencer esta batalha clamando a Deus. Que motivos tinha Paulo para clamar? Sentença de morte parecia certa. Que motivo tinha Esther para clamar? Mordecai para clamar? O seu povo para clamar? A sentença de morte já era certa. Quero te dizer que a última palavra não cabe ao homem. A última palavra é do Senhor, Rei dos reis e poderoso. Salmo 102, versículo 1 diz: ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Cheguem a ti os meus clamores. Deus não é como as imagens de escultura. Elas têm ouvidos e não ouvem. Mas Deus ouve as nossas súplicas, ouve as nossas orações. As nossas orações não são soltas a sabor do vento. As nossas orações, Deus as escuta. Portanto, vale a pena clamar e vale a pena orar. E aí, irmãos, de repente aparece uma luz em meio à escuridão. E é exatamente isso que eu profetizo sobre a sua vida e sobre o seu lar neste momento, sobre a sua família, que a luz comece a brotar em meio à escuridão. Esther tornou-se enriquecida. Todo o dinheiro, todos os bens, a casa, a terra que Amã conquistou durante esses anos em que ele se tornou o primeiro-ministro do estado, foi colocada nas mãos da Esther, como recompensa pelo pavor que aquele homem perverso viu, trouxe à rainha e ao seu povo. Amã foi colocado na forca que ele fez para Mordecai. Não era uma forca qualquer. É uma forca colocada na frente da sua casa. E ela tinha 15 metros de comprimento. Ele queria que todos vissem aquele espetáculo de horror. E assim é o inimigo. Ele quer muitas vezes, no auge da sua prepotência, no auge da sua arrogância, ele quer destruir na sua medida. Mas o inimigo foi quem caiu naquela própria forca 2 meses e 10 dias depois de ter escrito aquele edito. Caiu por terra todo o mal. Porque a arma pode ser poderosa, mas a palavra de Deus diz que toda arma forjada contra nós não prosperará. Profeta maior Isaías, capítulo 54, versículo 17. Agora deixemos de lado o conspirador dependurado na forca, Amã, porque agora é uma intensa batalha deveria ser travada. Ainda faltavam 9 meses e certamente Amã morreu, mas o decreto do rei não podia ser revogado. Esther, capítulo 1, versículo 19, diz exatamente isso. Amã pegou o anel do rei, selou, o decreto foi para 127 províncias e eles estavam com um dia e hora marcados para morrer. Lembro também de Daniel, capítulo 6, versículo 8, quando Daniel foi posto naquela cova lá. Foi posto naquela cova porque ele foi levantado como um dos sátrapas. Eram três governadores. E Daniel se destacou. E os outros ficaram com inveja. E por conta disso fizeram um decreto. E Dário assinou também este decreto que não pôde ser revogado. Então ele foi para a cova dos leões, participou daquela batalha, venceu a batalha da mesma forma que Esther, resistindo o mal, orando, clamando em lágrimas, jejuando, buscando a face de Deus. Mas é fato que o decreto do rei não poderia ser
revogado. O edito não poderia ser alterado. E ele estava em vigor. O dia para o aniquilamento dos judeus já estava sendo mais próximo. Mas para neutralizar esta ordem, o rei deu-lhes a permissão para resistirem. É exatamente o texto que nós lemos aqui. Os judeus são autorizados a resistir. Através de um novo decreto, agora com a ajuda do rei, com a ajuda do primeiro-ministro, porque Mordecai foi posto primeiro-ministro no lugar de Amã, através desse novo edito, eles são autorizados a resistir. Aleluia! São autorizados a lutar. Aleluia! São autorizados a guerrear. Aleluia! Sabe o que o Espírito Santo está querendo dizer ao meu coração e ao seu coração? Resista! Em meio à dor, resista! Em meio ao sofrimento, resista! Fica de pé! Em meio à depressão, resista, meu querido irmão, minha querida irmã, fica de pé. Em meio à calamidade, fica de pé. Em meio às dores, aos sofrimentos, às desilusões, às decepções, pelo amor de Deus, não fica deitado na cama, fica de pé. Começa a clamar a Deus, começa a ouvir a voz de Deus, começa a buscar a Deus, resista. Eles foram autorizados a resistir. Eles estavam com uma sentença de morte, mas eles não se acomodaram. Esther não se acomodou, Mordecai não se acomodou, o povo da cidadela de Suzã não se acomodou. Por que você está se acomodando? Se entregando ao fracasso, à derrota. Deus hoje está te chamando, fica de pé, resiste, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, resiste. Porque o Senhor da guerra é contigo e ainda que ele permaneça em silêncio, ele está agindo. E agindo Deus, alabanda súbia, quem pode impedir? Ninguém impedirá. O Espírito Santo está dizendo para você, resista. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago em sua epístola diz, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Como é que se resiste, pastor? Orando. Como é que se resiste, pastor? Jejuando. Como é que se resiste, pastor? Estudando a palavra de Deus. Como é que se resiste, pastor? Escutando a pregação da palavra de Deus. Como é que se resiste, pastor? Pedindo oração, mas fica de pé. Se assujeita a Deus. Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 13. Tomai toda a armadura de Deus para que possais suportar os dias maus. Os dias maus vêm. As batalhas vêm. Os desafios chegam. A enfermidade chega. Os momentos de pandemia chegam. Os momentos de desilusão chegam, os momentos de decepção chegam, os momentos de luto chegam. Mas você deve se revestir de toda a armadura espiritual para que você fique de pé e suporte esses dias maus. Por detrás de meios naturais, irmãos, o Senhor estava agindo, porque eles ficaram de pé e decidiram fazer a melhor escolha, resistir. Através deste decreto, irmãos, eles começaram a se animar. Se animar. Os sentimentos dos judeus com o novo decreto foram de alegria. Olha aí, o capítulo 8, versículo 16 e 17 diz: para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Também em toda a província e em todas as cidades que chegava a palavra do rei. Que palavra? O decreto. Eles foram autorizados a resistir. Então, aonde chegava esse novo decreto, a alegria se apoderava, a felicidade se apoderava dos judeus, o regozijo se apoderava dos judeus. Saiba! O Senhor Todo-Poderoso é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E
desafios, para resistir às portas fechadas, para resistir e aprender a viver contente em toda e qualquer situação, mas para vencer também. Para vencer também. Versículo 17, também em toda a província em que toda a província e toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria, regozijo, banquetes, festas, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. É verdade. O temor, porque Amã foi morto naquela forca, e eles viram isso. Viram como é que essa sorte foi virada. Viram como Deus estava agindo. Então, uma outra coisa que aconteceu aí no versículo 8, capítulo 8, versículo 17, parte B, é que os inimigos ficaram com o temor no coração. Sabe quantas vidas morreram nesta batalha? Foram 2 dias que os judeus tiveram que resistir. Vai ter um tempo que você vai ter que resistir. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana. Resista! Porque a vitória chega para aquele que clama e para aquele que se apodera da presença de Deus. 75 mil pessoas. Aí diz Esther, capítulo 9, versículo 16, 75 mil pessoas morreram. E fizeram aquilo que era certo agora. Por quê? O rei Saul não matou os amalequitas e ainda pegou os despojos, desobediência. O povo obedeceu a Deus, Deus matou o amalequita Amã, e eles não ficaram com despojo nenhum da casa de Amã. A vitória chega para os obedientes. Embora algumas vezes os bons sofram e os maus prosperem, Deus finalmente inverterá a ordem. O Amã, cruel tirano, planejou a destruição de Mordecai e de sua nação, mas por fim foi desgraçado e Mordecai elevado. Às vezes você pode estar em conflito, vendo que os bons sofrem e os maus prosperam. Isso não é um conflito somente meu, é seu também. Foi de Asaf, um dos grandes músicos de Davi, no Salmo 73, ele discorre sobre isso. O coração dele começou a ser tomado de intranquilidade até que ele entrou na casa de Deus e viu como seria o fim daqueles que não temem a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O cuidado de Deus para com o seu povo não é sempre um fato aparente. Nem sempre nós vamos ver, mas é eficaz. O nome de Deus, ele não se menciona nesse livro uma vez sequer, mas as evidências dos seus cuidados são abundantes. Quer saber como os judeus celebraram esta vitória? Foi através da festa do Purim. Aqueles dias, segundo Esther, capítulo 9, versículo 26, chamam-se dias do Purim. Do nome Pur. Pur na língua persa significa sortes, ou festa do Purim, ou festa de sortes, onde fazia uma referência direta ao tempo marcado por Amã, utilizando a prática de sortes em Esther 3:7 para o aniquilamento dos judeus. Mas eles lutaram, eles venceram, eles resistiram e ganharam a batalha. Só ganha a batalha quem resiste. Então você é autorizado a ficar de pé, meu querido e minha querida, e resistir. Porque maior é o que está com você do que o que está com o mundo.
como consequência da célebre libertação nacional obtida pela providência divina contra as maquinações do infame Amã através da corajosa rainha Ester, o povo se viu livre e até o dia de hoje comemoram a festividade, um aniversário que duram 2 dias também, de acordo com os dias, que também foram 2, né? Que eles tiveram que pelejar, que guerrear, que defender o seu próprio povo, resistindo a toda aquela força opressora daquelas 127 províncias que vinham com o propósito de destruí-los. Aleluia! Meu querido irmão, resista ao mal. Você está autorizado a resistir, porque Deus, Ele é tremendo e perfeito em tudo que faz. Deus vê de antemão e provê para cada emergência. Ele e com Ele nada se sucede ao acaso. Deus previu desde o princípio a destruição que se intentava contra o povo e providenciou uma emergência. Qual foi a emergência? Uma pobre moça judia se tornou rainha judia da Pérsia sem que o rei soubesse que ela era judia. Deus viu de antemão que Amã procuraria destruir a Mordecai, e assim ele agrupou os acontecimentos de maneira que a insônia do rei conduziu à exaltação de Mordecai. Deus sabe exatamente o que faz, meu irmão. Você pode estar chorando agora, mas o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Creia, resista, fica de pé. Aleluia. Deus previu que como os decretos dos medos e dos persas eram imutáveis, irrevogáveis, os judeus teriam que lutar, resistir naquele dia. Era a batalha é intensa, a batalha pode estar intensa para a tua vida, mas resista. Para salvar a sua vida, permitiu um novo decreto. Para salvar a vida deles, o rei permitiu um novo decreto. A providência de Deus fez uso nos mínimos detalhes. Eu profetizo que a providência de Deus vai chegar na sua casa, na sua vida, no seu casamento, na sua família. Fez uso nos mínimos detalhes o incidente da insônia do rei. Sua ideia de que lesse o livro das crônicas, a leitura exata do relato de Mordecai salvando a vida do rei, descobrindo aquela conspiração, e nada foi feito a Mordecai. E naquele preciso momento Amã entra no palácio e aí pedindo a cabeça de Mordecai, e naquele momento o rei manda exaltar a Mordecai. Os humilhados serão exaltados. Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, para que em tempo oportuno Ele te exalte. Ester apresentar-se diante do rei sem ser chamada, todos esses acontecimentos em si pareciam tão insignificantes, tão acidentais, foram usados por Deus para libertar o seu povo. Às vezes, aquilo que Deus está usando momentaneamente é tão insignificante para você, mas daqui a pouco você vai entender o mosaico da sua vida e vai ver como Deus trabalhou poderosamente, trazendo a providência nos mínimos detalhes. Eles venceram, mas tiveram que guerrear. Eles venceram, mas tiveram que resistir. Palavra que o Espírito Santo está dizendo ao seu coração esta tarde, finalizando a história de Ester.
é que você vai vencer, mas vai ter que resistir. Fica de pé, meu querido, em meio à guerra. Deus te abençoe, em nome de Jesus.